Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu sou a Aline Reis, comercial aqui da Gáutica, plataforma para normas regulamentadoras e inspeções. Essa live tem o apoio da Mútua RS, Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAS. Associe-se! Eu tenho aqui, então, para vocês o link da Mútua, né, que vou deixar aqui na descrição do vídeo, é mutua.com.br. Passo a palavra ao nosso grande parceiro, professor Jairo Brasil, da Brava Consultoria, e passo a palavra para você, professor. Olá, pessoal, boa noite. Olá a todos, como estão? Tudo bem, Aline? Um abraço a todos os nossos ouvintes e todos os participantes que têm prestigiado os nossos eventos. Como diz o Ederson, né, que já esteve conosco aqui várias vezes, estamos sempre aprendendo cada um em cada uma dessas oportunidades que a gente tem, tá certo? Meu nome é professor Jairo Brasil, atuo em escolas de graduação e ensino técnico há mais de 20 anos, também na pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e na área de gestão de produção. Fui gerente industrial de empresas de alimentos e do segmento têxtil, também atuei como consultor técnico do Sistema S, Senai e Sebrae, né? E do programa Alimento Seguro também. Fui tutor do Sebrae Nacional durante muito tempo e hoje sou diretor da Brava Consultoria e Treinamento, empresa de soluções de gestão da produção, presente no mercado de trabalho, né, no mercado brasileiro, essencialmente aqui na região sul. Trabalhamos também com várias opções aí na área de saúde e segurança do trabalho. Né? Temos aí treinamento online de saúde e segurança do trabalho, temos mentoria também em NR12, né, para empresas e também para profissionais dessa área, certo? E também outros treinamentos customizados que nós criamos muitas vezes para a empresa que quer ter, né, internamente lá um programa de treinamento online para os seus funcionários. Nós criamos isso com vídeos corporativos customizados, apostilas em PDF, avaliações e tudo mais, certo? Hoje nós temos um convidado aqui, estava conversando com ele há pouquinho tempo aqui, né, e ele me falou que é natural de Alecrim, no estado do Rio Grande do Sul. Olha, diz que né, ele vai nos contar depois, né, essa origem dele, né. O nosso convidado de hoje é CEO, né, e consultor sênior da Impegno Engenharia desde 2016, empresa de consultoria e treinamentos com clientes no Brasil e em Portugal. Ele vai explicar isso também aqui. A Impegno está mais direcionada a cursos online, né, em company, e mentorias também. Já implementou o sistema de gestão da qualidade para certificações ISO 9001, né, projetos com o método Lean, né, de produção, projetos de melhoria contínua, engenharia simultânea, estruturação de setores de engenharia de processos e projetos Six Sigma, Green Belt, né? Também consultor sênior de melhoria contínua pela Rosen Consulting de Aveiro, né, em Portugal. Atualmente engenheiro de processos na Teijin Automotive Technology de Portugal. Nas duas últimas empresas, a atuação foi no projeto do novo veículo, novo carro da Porsche, o GT3 RS. Estou vendo alguma coisa de Rio Grande do Sul nessa sigla aí, hein? Meu convidado, tá? Mestrando em Engenharia de Produção na Polytechnic University de Setúbal, em Portugal. Professor da Engenharia de Produção por 7 anos, coordenador do curso de Engenharia de Produção por 6 anos e coordenador da MBA em Sistemas de Qualidade e Manufatura Enxuta por 4 anos. Todas as atividades docentes na FAOR. Ele vai nos explicar também a respeito disso, certo? Quero chamar, então, aqui para iniciar essa conversa, para iniciar a contar essa sua experiência, o engenheiro Cirnei César Cac. Vamos ver se eu falei correto também o nome e o sobrenome dele, certo? Vem para cá, Cirnei. Um abraço, seja bem-vindo. Professor Jairo, Aline, obrigado pela receptividade e também pelo convite para participar desse evento. O nome é mais ou menos isso, só o sobrenome é Caixa. Mas está tudo certo, não tem problema nenhum. Bom, sempre é uma satisfação de estar participando e de alguma forma... Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci aqui, Cirnei. Tá? Claro, fica à vontade. O Cirnei está falando nesse momento, tá? Direto de Portugal. Nós estamos online Exato, aqui com... Exato. Né? Então, estamos ultrapassando as barreiras do Oceano Atlântico aí. Isso aí. Vai lá, Cirnei. Estamos aqui na terrinha. Aí que horas são agora, Cirnei? Aqui são 23 horas.
Olha só, ele vai entrar meia-noite adentro conosco aqui. Hoje vamos amanhecer, né? Hoje vai longe. São 4 horas de diferença, 3 pelo fuso, mas como agora nesse período nós temos o horário de verão aqui em Portugal, então passam a ser 4 horas de diferença. Certo. Ok, mas então seguindo aí a nossa conversa, eu estou complementando essa questão Portugal, né? Eu estou em Portugal faz 1 ano e meio, onde eu curso um mestrado aqui no IPS, o antigo IPS de Setúbal, e esse meu mestrado é específico em engenharia de produção, né? Então, eu acabei optando por vir a Portugal para ter essa experiência, e óbvio, né, que a gente precisa interagir de outras formas também, então eu acabei ingressando na indústria automotiva, né? Eu já vou mostrar um pouco mais sobre isso. E hoje estou nesse projeto, desde os primeiros dias que eu cheguei aqui em Portugal, nesse projeto da Porsche, né? Então, já mostro a imagem do carro para vocês também, né? E esse trabalho dentro do projeto acaba se tornando um complemento, vamos dizer assim, porque a gente estuda, a gente ensina, na época de professor, e as experiências que eu tive no Brasil em indústrias, tu sempre está aprendendo, né? Mas hoje eu tenho um projeto assim, totalmente diferente que acaba agregando muito no conhecimento e no próprio crescimento pessoal, né? Então, está sendo uma ótima experiência aqui na terrinha, né? Aqui em Portugal. Bom, um pouco da minha história, que nem o professor Jário comentou, né? Eu acabei saindo de Alecrim, fui estudar e trabalhar na região Santa Rosa, ali depois eu fiz a minha graduação em engenharia de produção na FAOR, fiz um mestrado e na sequência eu fui dar aula na FAOR, né? Então lá eu fiquei um bom tempo. E essa troca, vamos dizer assim, entre áreas que eu fiz, eu saí da indústria, fui para a academia, hoje eu voltei para um outro tipo de indústria totalmente diferente, né? É o que a gente sempre acaba percebendo assim que tem muito aprendizado a ser conquistado, tem muita coisa para se aprender, né? Então a gente acaba pensando em alguns momentos que fazer essa troca de segmentos, de áreas é muito construtivo, né? Então é o que a gente vai estar falando um pouco hoje à noite aí, tá? Eu vou compartilhar a minha apresentação aí para ter uma sequência da nossa conversa, né? E aí, se tiver alguma questão, alguma pergunta, aí vocês podem me chamar aí que eu vou respondendo sem problema nenhum, tá? Bom, aqui nosso tema vai ser sobre a realidade da indústria em Portugal. Óbvio, né, que eu não sou um especialista em todas as áreas, em todas as realidades, né, mas no que a gente está vivendo hoje, eu já consigo trazer uma ideia geral, assim, de como os processos acontecem aqui em termos de segurança, operações, o próprio processo produtivo, como ele acontece, um pouco dos segmentos de maior destaque aqui em Portugal, né? E aí tentar passar para vocês uma ideia geral assim de como é a realidade aqui nesse país, tá? No cantinho aqui tem um QR Code, esse aqui é o do meu Linktree, se alguém quiser acessar e dar uma passada de olhos lá para entender um pouco mais do que é a minha história, né? Aqui estão as informações básicas que o professor Jair já passou, né? Eu aproveitei para deixar aqui uma foto, uma imagem do carro, do projeto onde eu participo, né? Esse é o novo carro da Porsche, começou a ser fabricado em outubro de 2022. A linha de produção foi startada naquele período, né? E nós, na empresa que eu trabalho, ela produz as portas, né? Então, nós trabalhamos com processo de moldagem, ou aqui se fala moldação, da fibra de carbono, né? Então, nós fizemos toda a parte estrutural da porta, tanto interna e externa, e mais a montagem de componentes internos, né? E nós também aplicamos agora uma pintura primer, que é um acabamento superficial para envio até um terceiro da Porsche que faz o acabamento final da porta na pintura. E é um carro interessante, sim,
primeira vez que eu estou na linha automotiva, então a gente acaba aprendendo e entendendo muita coisa que tem por trás desse segmento, né, que com certeza é muito interessante. Algumas informações já que foi falado, né, então a gente tem algumas experiências aí, Brasil e Portugal, né, uma história que a gente vai construindo com o tempo, né. Também eu tenho alguns projetos em paralelo que eu tenho conduzido ali nesse período todo, então, principalmente no Brasil, pela Impegno Engenharia, eu sempre trabalhei em paralelo às atividades profissionais que eu tive e fiz vários trabalhos em empresas. Vocês podem ver aqui que eu tenho uma gama um pouco ampla assim de empresas que eu já atuei, né? Mas sempre focado em temas da engenharia de produção, né? Então, engenharia de processo, qualidade, ou então a parte de preparação para certificação, a estruturação do SGQ como um todo, né? E geralmente foi nessa linha de trabalho que eu sempre atuei. Algumas empresas também eu apliquei projetos de Six Sigma, né? Que, vamos dizer assim, é um nível um pouco mais elevado da melhoria contínua, né? Porque no início lá se trabalha 5S, Kaizen, que é a melhoria contínua mais trivial, né? Depois tem alguns níveis um pouco mais avançados que aí entra dentro dos níveis Six Sigma, que pode ser Green Belt ou Black Belt, né? Então já envolve uma parte mais avançada da estatística. Eu já não fico mais trabalhando com dados qualitativos, com informações qualitativas, eu vou mais para o lado quantitativo, né? E também, assim, as empresas às vezes descuidam um pouco disso e são grandes oportunidades de melhorar processos, né? Eu tive, nesse período de 1 ano e meio aqui em Portugal, eu fiz 2 projetos em empresas, foi uma assessoria, né? Uma delas, a outra foi uma consultoria mesmo. Então, essa última aqui, que é uma fábrica de AdBlue, foi um trabalho que a gente fez onde eu acabei desenvolvendo todo o fluxo de produção da empresa. A gente fez todo o dimensionamento, a definição do fluxo produtivo, dos materiais, também a definição de um layout otimizado dentro da condição da empresa, né? E já foi feito um trabalho prévio para uma ampliação dessa fábrica, né? Então, mais à frente eu vou falar sobre um projeto que existe aqui em Portugal, de incentivo à inovação, a novas empresas e que o governo está incentivando muito no país. E essa empresa da AdBlue, no caso, ela está com projetos dentro desse programa do governo e também vai vir de encontro ao assunto que nós temos como referência para falar hoje à noite. Também eu tenho hoje prontas e para acontecer a partir de agosto, porque agora a agenda está fechada já até agosto, né? Essas 3 mentorias que eu faço. Uma delas, a primeira aqui seja um engenheiro ideal para as empresas, que as empresas precisam, né? Então, baseado nas minhas experiências, eu fui compilando informações e históricos, né? E fui chegando a algumas conclusões, né? E existem muitos pontos, assim, que são comuns a todas as empresas, né? Não importa se é de bens ou de serviços, grande maioria delas sofrem, tem as mesmas dificuldades, e isso fez com que eu criasse uma proposta e que eu estou oferecendo também, mas só para depois de agosto, que agora não tem espaço. Aqui, essa segunda mentoria é mais voltada à minha experiência aqui em Portugal, né? Então, contando um pouco de como é que são os processos produtivos e como é que o que o mercado exige, na verdade, de um engenheiro aqui em Portugal, né? E esse último é mais voltado para a academia, né? Então, para estudantes que estão em cursos de engenharia, finalizando o curso, recém-formados, né? Eu tenho uma proposta interessante aí para fazer dar um upgrade aí no início de carreira do pessoal, tá? Enfim, é um pouco da minha história, assim, de forma bem resumida, até porque o evento que não é para contar só a minha história, né, pessoal e profissional, mas sim contar a história de um cenário que é aqui em Portugal, onde eu estou vivendo hoje. Bom, seguindo nessa linha,
um breve sumário, que não importa agora, né? O contexto envolve sempre a questão NR12, né? Então, vamos dizer, não vou falar de NR12, mas eu trago ela como um ponto de referência, um ponto de partida, né? E que acaba sendo, nesse caso, uma referência muito importante, né? Onde nós temos o quê? Regras, nós temos procedimentos que acabam definindo a melhor condição para adequação de equipamentos ou então para instalação de novos equipamentos. E um ponto importante que eu vou falar mais adiante aí, em Portugal existe um órgão, uma instituição que faz o controle, inclusive, no desenvolvimento dos projetos de equipamentos, de produto, máquina e equipamento, né? Ou, posso chamar de produto, mas eu estou me referindo aqui a máquinas e equipamentos. Então, acaba tendo essa referência do NR12, mas a gente vai ver que tem alguns complementos que acabam direcionando como as coisas devem ser conduzidas quando se trabalha ou se fala nessa questão da segurança em máquinas, tá? Óbvio, né, que a minha visão aqui é um pouco mais geral e não tem nem como eu falar específico de uma empresa ou de algum segmento, dizendo assim, ó, esse segmento aqui é muito bom, esse aqui é muito ruim, nessa questão toda. É mais uma colocação, assim, do contexto geral, como é que funciona, tá? Bom, esses pontos que eu coloquei aqui sobre o NR12 são básicos, né? Ter um procedimento, né? Ter uma sinalização, uma forma que indique as questões importantes em relação à segurança, seja por movimentação de materiais, pessoas, ou o próprio acionamento de equipamentos e máquinas, né? E também sobre questões de manutenção, porque aqui, nesses 3 pontos, a gente já consegue ver uma coisa que eu, há muitos anos, tenho debatido, tenho insistido e tenho tentado fazer valer por onde eu passei, né? Que é trabalhar com processos sistêmicos, né? Então, quando a gente fala em segurança no trabalho, eu tenho que pensar sempre que, se o meu equipamento lá tem partes móveis ou tem áreas com restrição de acesso durante um determinado período de operação e tal, eu tenho que olhar o que está além disso, né? Eu preciso ver o que tem no entorno. Quando chega a matéria-prima, quando chegam componentes, ou quando sai o produto processado, seria um exemplo de visão sistêmica, né? E isso é uma dificuldade que a gente encontra em todos os lugares, né? Fazer com que as coisas sejam sistêmicas, né? Aqui é o caso da manutenção, né? Eu tenho a máquina e está identificada, eu tenho procedimento de segurança, mas eu não tenho uma gestão da manutenção, por exemplo. Então, quer dizer, em algum momento aquele equipamento, aquela máquina pode sofrer um dano e causar um acidente. Então, é muito importante ter essa visão sistêmica das coisas, né? Aqui alguns pontos da NR12 ainda, onde trata das especificidades, né? E esse primeiro ponto chama a atenção, que nós vamos ver na sequência algumas tratativas que se faz aqui em Portugal, em um certo rigor na fiscalização, desde o desenvolvimento de máquinas e equipamentos. Claro que na maioria dos países é assim, né? Mas já vou adiantando, né, que tem pontos relevantes que são iguais, eu te diria, em alguns pontos melhores que no Brasil. Bom, aqui no país, então, o que se fala muito é dessas diretivas, né? Na verdade, são normas, né? São formas de controle que existem, e aqui chama atenção para 2 pontos, tá? Aqui, regras reguladoras dos fabricantes e comerciantes de máquinas, né? E aqui nós temos regras reguladoras para segurança no trabalho que envolve destinatários e empregadores. Então, quer dizer, existe... eu tentei encontrar dados para verificar se haviam informações que pudesse haver uma correlação, trazendo alguma taxa de acidentes ou problemas com equipamentos que tenham obrigação de cumprir essas diretivas, tanto do fabricante quanto do usuário ou
do empregador que tem o funcionário trabalhando com o equipamento lá, para verificar se havia alguma correlação daquilo que é respeitado pelo fabricante ou comerciante e se de fato gera um efeito com quem usa, né? E se isso tem uma discrepância muito grande, não, mas eu não encontrei informações específicas dessa forma, né? Mas o que a gente pode ver é que existem, então, essas tratativas que vão cuidar de quem fabrica, né? Se eu vou fabricar um determinado equipamento, eu preciso seguir uma série de cuidados e critérios para aquela fabricação, seja na utilização de componentes, a utilização da própria mão de obra ou demais equipamentos que eu preciso para aquela produção, e depois orientar, formar, deixar a pessoa que vai utilizar o equipamento bem confortável e segura, né? Então, na minha experiência aqui em Portugal, eu tenho acompanhado a instalação de máquinas, inclusive no projeto, onde a empresa vem e passa semanas dentro da fábrica fazendo essa entrega técnica, né? Formando as pessoas, fazendo com que elas entendam que tipo de equipamento elas estão utilizando, né? Porque a gente sabe, né? Todo equipamento, atualmente, né, os equipamentos mais modernos já vêm com barreiras de segurança, uma série de identificações, mas mesmo assim, é sempre importante ter aquela segurança, né, aquele coeficiente de segurança acima, sobrando, deixando todo mundo tranquilo em relação ao uso do recurso, né? Então, são essas duas formas de se conduzir inicialmente o desenvolvimento. A outra questão que envolve também, aqui se fala em decreto-lei, né? Então já tem uma questão mais relacionada às condições de trabalho. É aquilo que a gente, quando está envolvido na engenharia de produto e processo, e aí vem um outro conceito que eu gosto muito, e inclusive o meu mestrado está sendo alinhado para uma pesquisa em cima desse tema, né? Que é a engenharia simultânea, ou a engenharia simultânea ou concorrente, depende da expressão. Alguma literatura fala em concorrente, outras literaturas falam em engenharia simultânea, mas é o mesmo conceito, né? É pensar um produto, pensar uma solução, e quando eu pensar a solução, eu trazer todos os pontos imagináveis que precisam ser debatidos em relação àquele produto antes de eu começar a execução do projeto. Então, tudo aquilo que a equipe entender como variáveis, e aí a equipe que eu me refiro aqui seriam todas as áreas da empresa que tenham relação direta com o desenvolvimento daquele projeto, né? Trazerem todos os pontos passíveis de discussão, né? Para que, quando se vai executar o projeto, eu já tenha definições, já tenha clareza do que está sendo construído, né? Um exemplo, se eu vou criar um produto e eu penso numa determinada matéria-prima, pronto. Eu vou pensar o processo, vou imaginar o produto e tal, mas eu já preciso pensar questões relacionadas ao descarte, por exemplo. Aquele material, ele é possível que ele seja reciclado? Qual é que é o custo dessa reciclagem? Ou então, eu vou pensar um design lá do produto, o banco, por exemplo, ou qualquer outra parte do veículo, do trator, ou colheitadeira, seja lá o que for. Eu preciso não só pensar design, mas pensar a questão ergonômica envolvida, né? A pessoa que vai usar aquele equipamento, é um equipamento agrícola. Quanto tempo ela vai ficar usando aquilo no dia, né? Período de plantio, de colheita, vão ser X horas. Como é que vai ser o comportamento daquele recurso naquele período todo em relação à ergonomia, né? E se tu for pensar, pegando o exemplo agora do produto agrícola, né? O que eram os equipamentos agrícolas há 20 anos e que são hoje, né? Nós temos uma tecnologia embarcada enorme, muito avançada, um conforto extremo, né? Então, quer dizer, isso é engenharia simultânea. Eu ter um pensamento adiantado daquilo que eu estou criando, daquilo que eu estou construindo, e já pensar nas variáveis que eu tenho ali. Então, se eu consigo fazer esse link entre as diferentes áreas, eu vou antecipando a solução das variáveis, e com isso, quando eu vou fazer o protótipo, ou quando eu vou lançar o produto, eu já tenho uma série de possíveis falhas resolvidas, né? E falhas aqui eu me refiro à falha do próprio produto ou
falhas que tenham relação com segurança, por exemplo, né? Então, assim, essa atenção é extremamente importante, né? E a gente sempre está pensando na melhoria do produto, na melhoria do processo, e junto disso vem as questões envolvendo segurança, né? Só compartilhando mais um fato, né? A gente está numa fase de alterações e tal, de layout na empresa, e nós temos o pessoal da equipe de segurança, né? A engenharia de segurança, a todo tempo participando e fazendo validação das alterações que vão acontecer. Ou seja, é a preocupação com aquilo que está sendo modificado, né? Está sendo modificada uma máquina, um dispositivo, um fluxo. Eu preciso saber o que vai acontecer. E aquilo que vai acontecer, quais são os possíveis impactos ou o que precisa ser feito para que não tenha impacto negativo. Tanto no processo produtivo, na produtividade dele, quanto das pessoas ou quem que estiver envolvido naquela questão. Então, assim, isso acaba criando uma característica assim, de engenharia simultânea funcionando. Claro que não funciona perfeitamente em nenhum lugar do mundo, né? A gente sempre tem algumas dificuldades, algumas questões, às vezes, que impactam um pouco nisso, né? Mas funciona, né? Pelo menos a gente minimiza vários efeitos, né? Então, principalmente quando você trabalha a questão de segurança, isso é extremamente importante, tá? Só complementando um pouco dessa parte do que tem as diretivas ou as leis que envolvem as questões de segurança, ergonomia e segurança, né? E a própria NR12, aqui nós temos, então, alguns pontos que chamam a atenção, né? A segurança mecânica dos componentes, eu até diria que aqui é projeto e produto, né? Mas também é manutenção, né? Porque a gente sabe que equipamento com pouca manutenção ou sem manutenção ele vai gerar um problema, e esse problema a gente não sabe a consequência dele, né? As questões envolvendo segurança elétrica, a sinalização de segurança, as cortinas de segurança, ou sensores, ou sinais luminosos, alarmes, ou qualquer outra forma de chamar atenção para que naquele local, naquele momento, exista um risco, né? Então, a identificação, fita zebrada ou algum sinal de alerta, ou qualquer forma de identificar que não se pode passar naquele local, ou enfim, tem movimentação em altura, qualquer coisa do tipo. Né? Ensaios de máquinas e ensaios de carga ou capacidade de acordo com o que o fabricante fala. Isso que tem um pouco de relação com a que eu falei antes da entrega técnica, né? É de nós entendermos como é que qual é que é a característica daquela máquina, como é que ela se comporta, qual é a capacidade dela, quais são os espaços que há movimentação, enfim, entender um pouco disso aí é muito, muito, muito importante. Também sobre generalidades, as partes móveis, componentes, equipamentos de elevação de carga, as questões relacionadas à altura, né? Então, são tantos fatores assim que de alguma forma tem relação direta com a segurança, a ergonomia, e que são pontos assim que precisam ser muito bem tratados, né? Eu tenho que ter uma preocupação quanto a isso, porque às vezes a gente, como eu falei antes, a ideia da visão sistêmica, eu posso identificar algumas falhas mais pontuais, algumas áreas de risco de forma mais pontual, mas eu tenho que ter sempre em mente que aquela tratativa ali, ela precisa ter um olhar para fora, né, para verificar o que pode ou não impactar. Seja pela mudança, pela alteração de qualquer layout ou equipamento de local, eu tenho que avaliar exatamente o que está envolvido nesse processo todo, né? Então, é muito importante isso. Agora, sim, a gente sempre vai, e o que eu tenho falado, se alguém for olhar meus vídeos no YouTube, no próprio Instagram lá, eu sempre tenho falado da necessidade de nós trabalharmos com ferramentas. Se eu tenho várias ferramentas, automaticamente eu tenho uma metodologia, e depois que eu tiver essa metodologia bem estruturada, eu faço implementação e validação das ações. Né? Então, quando a gente está falando da questão de segurança e identificações, normas, não sei o quê, vocês veem que é isso, né? Eu tenho uma metodologia, a norma nada mais é do que uma metodologia que faz com que eu tenha critérios de referência para validar aquilo que eu estou
implementando, ou aquilo que eu estou modificando, aquilo que eu estou criando, né? Então, assim, é muito importante isso. E aí, sempre que a empresa tiver aumento da sua área fabril, tem alteração de qualquer coisa, é muito importante parar, analisar, se basear em alguma norma, alguma regra, algum critério específico para aquela situação e seguir o que está sendo dito lá, né? Porque a gente sabe que no Brasil existe fiscalização, né? Às vezes a fiscalização é algo rotineiro, né? Às vezes a empresa não tem boas condições ou não dá muita atenção para essas questões de segurança e ergonomia e alguém denuncia e tal, e aí a empresa sempre vai ter algum tipo de problema. Aqui em Portugal não é diferente, né? Aqui já está surgindo para vocês na tela o IAPMEI, né? Aqui eu tenho o link dele também, mas é um órgão que trabalha com incentivo ao empreendedorismo e inovação. Alguém pode dizer, tá, mas isso é inovação, não é ergonomia e segurança. Só que dentro, aqui é enorme, esse site tem muita informação, né? A gente não vai olhar isso agora, mas vocês podem encontrar nesse site uma série de informações no que tange a diretivas, leis, normas e serviço de apoio para desenvolvimento de produto, processos e outras, exatamente para considerar essas questões da engenharia simultânea. Ou seja, se eu quero criar um produto novo e eu solicitar um apoio, eu consigo uma orientação, inclusive, sobre algumas questões mais específicas daquele produto. Para que isso? Quando o produto chegar no mercado, eu já tenha critérios estabelecidos, eu respeito aquilo que é exigido em termos de legislação do país, e esse produto não tenha problemas ou não gere problemas para o fabricante, né? A gente vai ver na sequência também, existe uma certificação aqui na Europa que é conseguida a partir desses critérios do próprio IAPMEI, depois eu volto lá, onde nós temos uma padronização, né? Aqui ele diz, né? Marcação ou declaração, que eles chamam, mas é um certificado, na verdade, da comunidade europeia. Então, se eu sou uma empresa em Portugal, eu produzo um determinado produto, crio uma certa solução, no momento que eu cumpro todas as regras, todos os critérios de fabricação, seguindo aquilo que as diretivas determinam como sendo um padrão, eu consigo essa certificação. Eu recebo esse selo, e esse selo faz com que o meu produto seja aceito em qualquer país da Europa. Ou seja, existe uma regra europeia, um controle sobre essa questão de construção de produtos dentro dos critérios especificados. E aí, se eu sou certificado, eu tenho essa certificação europeia, meu produto, teoricamente, é validado para toda a Europa. Então, eu consigo executar a venda para a Itália, para a França, ou qualquer outro país, sem muitos questionamentos, porque o meu produto é certificado. Eu tenho uma certificação que vai garantir que aquilo que eu fiz segue aos critérios, ou a legislação europeia em termos de construção do equipamento. Tá? Aí, falando um pouco mais sobre o IAPMEI, que é esse Instituto de Apoio a Empresas e Pequenas e Médias Empresas, né? Ele trata questões relacionadas ao segmento industrial, comercial, serviços e construção. Então, ele acaba sendo um órgão regulador que vai dando esse suporte, né? Vai dando esse auxílio no que diz respeito à legislação ou critérios de fabricação ou construção, para que se mantenha aqueles indicadores que têm relação com segurança e, enfim, num índice razoavelmente bom. Também existe a ACT, né? Esse é um órgão que está mais direcionado à fiscalização das condições de trabalho, né? O IAPMEI, por exemplo, ele vai dar o suporte para quem está criando algum produto, quem é inovador, quem está pensando em inovação, criando soluções diferenciadas e tal, e vai dizer assim, olha, a tua solução é ótima, mas tu precisa observar isso, isso, isso. O teu produto, tua solução vai trabalhar com
sei lá, emissão de poluentes numa taxa elevada. Bom, aí tu vai ter que rever o teu processo construtivo para que tu consiga colocar no mercado, senão não vai atender a legislação e tu não vai conseguir vender. A ACT já trata mais da questão operacional. Então, eu criei uma solução, está tudo certinho, e a PMEI aprovou, está dando um suporte na construção, desenvolvimento. A ACT já vai fazer a fiscalização da minha empresa, né? Como é que estão as condições de trabalho em relação ao uso de equipamentos, a condição que o equipamento, que as máquinas possuem, como é que é feito isso, se eu tenho um trabalho em cima da questão ergonômica, questão de segurança, tudo aquilo que dá a condição adequada, que é o mínimo, né, esperado para um funcionário de uma empresa, né? Aqui, então, eu já falei um pouco, né, do que é a parte mais de legislação, né? Então, existem os decretos-lei, as leis, claro, também, e essa questão da certificação, né? Então, dentro desse contexto de legislação, vamos dizer assim, de normatização da indústria e produção de soluções, existe uma subdivisão, que é uma forma de fazer com que a gestão fique mais simplificada, né? E aí tem a divisão de máquinas e outras formas de dividir, mas é basicamente naqueles pontos que a gente falou aqui, né? A parte industrial, comercial, serviços e a construção, né? Um pouco dessa certificação das máquinas aqui na Europa, né? Então, existem algumas diretivas, né? Aqui tem um número extremamente grande, né? São 600 normas, ou mais de 600 normas. Então, se eu vou desenvolver uma solução qualquer lá, eu preciso buscar as normas que são compatíveis àquela solução que eu quero desenvolver, né? Eu preciso verificar, óbvio, né, que se eu vou criar um produto, não conheço nada dessas normas, eu vou pedir ajuda para alguém, né? O próprio IAPMEI pode dar esse suporte. Mas eu preciso ter atenção a isso para que o meu produto, ao ser produzido, ele atenda às especificações, né? Para que eu tenha a minha certificação. E o interessante que vem de encontro àquilo que eu falei no início, né? E aí eu fico cada dia mais convencido, né, de que nada funciona e nada vai dar certo em lugar nenhum do mundo se eu não trabalhar com uma visão sistêmica ou processo sistêmico, onde eu faça a informação passar de um posto, de uma área, de um setor para o outro, né? Isso pensando no desenvolvimento já da produção ou do serviço, né? E complementar a isso, e que vai dar uma robustez muito maior para que as coisas sejam sistêmicas, é a engenharia simultânea. É quando eu tenho uma troca no desenvolvimento, quando eu tenho uma correlação entre áreas e eu consigo gerenciar informações de várias especialidades sobre aquele meu produto. Depois disso, eu consigo fazer com que o processo seja sistêmico, né? E aí nós temos no final aqui a ISO 9001. Então, todo esse processo de diretivas, normas, leis e órgãos que fiscalizam, que controlam o desenvolvimento de soluções novas, soluções inovadoras, enfim, todos eles vêm com uma ideia sistêmica, né? E, inclusive, aqui ele fala o quê? Integradas de uma forma simples com as auditorias de sistemas de gestão ISO 9001. Então, toda essa normatização, ela tem como referência a ISO 9001. Ou seja, eu posso não estar certificado na ISO 9001, mas na teoria, eu deveria ter uma empresa com processo sistêmico, né? Que eu sempre falo que eu tenho que certificar a minha empresa não para o meu cliente. O cliente é uma consequência. Eu preciso ter a certificação para que o meu processo funcione bem, que eu consiga gerenciar tudo aquilo que eu estou fazendo em relação àquele produto, aquele espaço onde tem o processo de transformação, e não preciso me preocupar com o cliente, porque se eu tenho um processo sistêmico, eu consigo fazer a verificação das variáveis, agir sobre as variáveis, reduzir todos os meus indicadores, devoluções, não conformidades, produtividade, aumento, reduz o meu custo de produção. A satisfação do meu cliente é uma consequência disso, né? Então, quando se fala numa certificação europeia com uma base na ISO 9001, eu já estou falando que toda aquela
normativa anterior, as diretivas, as leis e tal, elas vêm num alinhamento tal que se eu fizer uma auditoria do sistema ISO 9001, mesmo não sendo certificado, usando a norma como referência, na teoria, né, eu tenho um sistema funcionando. Eu tenho uma visão sistêmica instalada naquele processo e tudo funciona muito bem. Por quê? Eu segui, usei normas, procedimentos, criei uma metodologia e a partir dos resultados que eu tive, eu validei aquilo. E aí eu não tenho equipamento que gera acidentes ou que tenha muito problema mecânico, porque eu tenho uma gestão de manutenção aplicada e assim por diante, né? Bom, dentro desse contexto todo, eu já vivenciei algumas situações, não diretamente, né, mas onde eu estou envolvido no projeto, essa questão da análise de risco, né? Então, eu vejo, assim, que é uma coisa, pelo menos onde eu estou, e a gente, depois eu tenho umas imagens para mostrar aí, mas como a gente tem está dentro da linha automotiva, ou dentro do segmento automotivo, né, nós temos uma cobrança, uma exigência do próprio cliente, né, porque a gente está falando de um produto que, no final, ele envolve uma questão muito importante, que são as vidas que usam esse veículo, né? Então, tudo ali envolve não a segurança apenas do processo de fabricação, mas a segurança do produto em si, né? Então, a exigência do cliente em função de cumprir algumas questões específicas relacionadas ao produto que podem ter impacto pelo processo de quem fabrica, faz com que essa matriz ou essa análise de riscos na questão de segurança acaba acontecendo com uma certa frequência. Então, óbvio que isso aqui é uma matriz de risco só para fazer uma demonstração, né, de como é feito no geral, né, mas nós temos o quê? Verificar aquilo que está acontecendo, né, o que seriam possíveis riscos, né, sejam eles de segurança, de ergonomia, em relação ao produto em si também, né, eu vou analisar esses riscos, eu vou avaliar o risco, e aí eu vou, a partir desse monitoramento, dessa comunicação interna que eu vou fazendo, alertando sobre os riscos, ou criando plano de ação e tal, eu vou tratar esse risco, né? E aí, claro, quando eu faço o tratamento do risco, eu vou monitorar os resultados e depois eu faço a implementação, ou validação, ou qualquer ação que eu tenha que fazer em função do resultado, né? Ou seja, a grosso modo, quem conhece, aqui nós temos nada mais, nada menos do que um PDCA, né? Então, aplicar a matriz de risco é importante, né? Fazer essa análise de forma constante, né? É relevante para que eu tenha a minimização de problemas relacionados à questão de segurança, né? Esses aqui são alguns dados envolvendo acidentes, né? São dados até 2018, não são totalmente atuais, né? Mas só para a gente ter uma ideia, né, acidentes não fatais, nós temos uma classificação aqui, Portugal tem terceiro lugar, e acidentes fatais ele está em 2, 4, 6, lá, mais de 10º lugar, né? Então, é um indicador que a gente pode enxergar mais ou menos como é que é dentro desses países da comunidade europeia, como eles acontecem, quais são os países com destaque, né? Seja positivo ou negativo, né? Então, assim, a gente pode ver que Portugal estaria numa posição mediana, né, média, né, entre os dois indicadores, apesar que esse não fatal ele está um pouco mais elevado, né? Então, claro, aqui não entra no mérito de dizer em que segmento acontecem esses acidentes, né? Mas, enfim, são estatísticas que apresentam resultados e, claro, a gente eu estou há 1 ano e meio em Portugal, então não tenho propriedade de falar muito sobre como é a indústria há 20 anos atrás, né? Até não se encontram muitos dados em relação a isso. Mas sim, ele dá para ver que há uma evolução, tem assim, um cenário bom de trabalho, né? Então, pelo menos onde eu estou envolvido, né? E a gente consegue fazer, inclusive, um comparativo, né? Porque se a gente for olhar
questões da indústria automotiva, ela segue alguns padrões, né? Então, se eu olhar uma empresa automotiva aqui em Portugal, no Brasil, Itália, qualquer outro país, ela segue alguns padrões, né? Desde a linha de produção, a estrutura em si, e ela acaba replicando isso para seus fornecedores, né? No meu caso, eu trabalho em uma empresa fornecedora, mas ela traz para dentro dos fornecedores os critérios que ela entende como fundamentais, e isso acaba criando um cenário muito similar à própria montadora, né? Aqui são dados, então, que mostram aquilo que eu acabei de falar, né, em relação a... São dados um pouco mais atuais, sobre a redução de acidentes, né? Então, vocês podem ver que na construção nós temos determinados valores, porém, eles vão diminuindo muito até 2021, né? Assim como na indústria transformadora, na agricultura e também em outros setores. Aqui acaba tendo um pico nessa fase aqui, 2019, tem um pico significativo, mas depois volta a decrescer, né? Inclusive, tem dados aqui que falam, fazem uma classificação, na verdade, além do ano, o tipo de acidente e o sexo masculino ou feminino, onde acontece com maior intensidade. Então, aqui, inclusive, o sexo masculino acaba tendo números importantes aqui e bem elevados, né? Mas esses são dados Portugal, tá? Esses são os dados específicos de Portugal, e que a gente pode ver assim que de fato tem uma curva descendente e de forma bem significativa, né? E, principalmente a agricultura, que tem uma curva descendente bem importante, né? Então são um pouco mais desse cenário que a gente conhece aqui em Portugal. Aqui os principais veículos que estão envolvidos nesses problemas, né? Nesses acidentes, né? Então você pode ver que máquinas na parte de construção são as com maior taxa, né, de acidentes que acontecem. Os problemas ou possíveis causas raiz, né, equipamentos inadequados, procedimentos inadequados. Então, apesar que tem toda uma formação, tem toda uma série de orientação, para quem vai usar o equipamento ainda é uma das maiores taxas, né. Claro que aí tem algumas variáveis, né, o local, o veículo seguro, o condutor habilitado ou não. O fabricante não tem como saber, né, quem está usando depois, né? Ele faz a entrega técnica e alguém precisa cuidar daquilo lá para que funcione bem, né, e seja de forma segura, né. Aqui alguns pontos que eu trouxe e que eu tenho visto e acompanhado assim com uma certa... aqui tem um erro de ortografia. Com uma certa utilização elevada, inclusive, né, que são aqueles meios mais comuns, né, de se fazer controle em relação a possíveis problemas, né. Aqui eu trouxe esse site, que é um projeto que está acontecendo em Portugal, o 2030, um incentivo do governo para a criação de novas empresas, e aqui funciona muito parecido com o IAPMEI, né, você cadastra lá a sua ideia, é tipo uma startup, né, não é startup, mas é um projeto similar, e aí tem uma série de critérios lá para serem seguidos e ser aceito e receber investimento do governo, e inclusive entra toda essa questão regulamentar de segurança e ergonomia, seja na operação ou na solução que você vai criar. A empresa que eu fiz o projeto, inclusive, está dentro desse Portugal 2030 ali, para fazer a ampliação. Aqui eu trouxe algumas imagens. Essa aqui é uma planta industrial da Alto Europa. Fica próximo aqui onde eu resido, próximo de Setúbal. É a cidade de Palmela, né? Eu só trouxe as imagens para a gente fazer um comparativo, né? Esse aqui é o T-Roc, que é o carro da Volkswagen. Está sendo fabricado. Não sei exatamente a quantia, mas acho que em torno de 700 carros por dia, 600, 700, uma coisa assim. E aqui temos um ambiente, né? Então, esse aqui é um ambiente característico da linha automotiva, né? Aqui nós temos também, aqui em Setúbal, existem empresas da área naval, né? Então, esse aqui é um estaleiro, uma empresa que produz navios, né? Então, aqui a gente já tem um outro processo produtivo, aqui já mudam as características, inclusive do produto, do processo de construção, já não é mais uma linha, não é naquele mesmo ambiente que uma linha automotiva possui.
Aqui em Portugal também existe as indústrias de aviação, né? Tem a Lauac e a Ogma, são duas grandes empresas que produzem, e a Embraer também. E aqui já é um cenário também um pouco mais parecido com a indústria automotiva, né? Só que também não tem linha de produção, né? Eu tenho um layout fixo, né? Eu tenho toda a minha movimentação acontece dos componentes vindo para cá para fazer a montagem do avião. Não é o avião que vai encontrando os componentes que nem o automóvel faz, né? Então, dessa minha rápida explanação aí do pouco do que a gente já viu e vive por aqui, né? Eu trouxe algumas conclusões. No geral, aqui em Portugal existe uma legislação bastante forte, né? Existe uma exigência bem importante. O pessoal que está envolvido na questão de segurança, tem na empresa pelo menos que eu estou e outras que eu conheço, daqui o pessoal faz um trabalho contínuo, intenso, de muita fiscalização e depende da situação, eles param a linha, eles exigem mesmo, o pessoal não está lá para ser o engenheiro fictício, né? O pessoal, a engenharia de segurança exige mesmo e vão para cima, é uma postura muito rígida, né? Qualquer risco envolvendo funcionários, equipamentos, ou qualquer perigo que tiver, o pessoal faz valer aquilo que eles, de fato, estão lá para fazer. Também tem essa questão da certificação, que acaba criando um padrão do produto, e esse produto nasce com base em regras, normas e critérios que dão garantia de que ele, de fato, tenha o cuidado com quem comercializa e com quem usa, né? Aqui se trabalha muito com empresas prestadoras de serviços e muitas delas são, inclusive, para fazer fiscalização ou então para fazer auditorias e consultorias. Na empresa que eu estou, inclusive, tem uma outra empresa de segurança que faz um trabalho de consultoria, né, dando suporte para a engenharia de segurança e, ao mesmo tempo, participando das auditorias internas que acontece com uma certa frequência, né? Ainda mais que a gente está sempre em fase de mutação lá, sempre tem ampliação, mudança e tal. Então, sempre tem alguma movimentação acontecendo e isso é importante, né? E, de modo geral, eu acho que os dados aqui de Portugal apresentam, assim, uma evolução muito importante, né? Até porque, se a gente for olhar o mercado português, ele tem muita indústria, ele é um país, assim, forte nesse sentido, né? E óbvio, né, se ele cresceu é porque precisou alguém estar lá dando suporte, apoio para que isso acontecesse, no que tange a questões de segurança, a própria legislação, a regulamentação de tudo isso para que as coisas funcionassem da forma como tem que funcionar. Pessoal, muito obrigado. A princípio, é rápido, né, mas a gente tentou passar uma ideia de como é que as coisas acontecem aqui, como é que funciona do modo geral, e eu fico à disposição, hein, se tiver alguma colocação, alguma pergunta, ou, se alguém quiser compartilhar alguma experiência aí também, fique bem à vontade. Ok, Cirlei, muito obrigado pela exposição brilhante aí da tua experiência, né, e da realidade em Portugal. É sempre importante a gente, né, de vez em quando, transgredir as fronteiras aí, e tentar saber um pouco mais a respeito daquela realidade fora, digamos assim, das nossas quatro paredes aqui, né? Uma das coisas que eu ia perguntar para ti né, a gente sempre tem a mania, isso está sempre impregnado na gente, de fazer comparativos, né? Então, quando você fala de Portugal, você fala de alguns aspectos aí, né? Eu te perguntaria assim, em termos de avanço tecnológico ou, de repente, desenvolvimento da indústria e tudo mais, fazendo um comparativo entre Brasil e Portugal, né, o que a gente pode dizer assim, em termos de avanços tal? Eu sei que o nosso parque industrial teve uma desmobilização muito grande nas últimas décadas, né? Mas você que já trilhou, por exemplo, né, alguns caminhos aqui no nosso país, no Brasil, e depois, né, foi se defrontar com outros aspectos, né, e outra realidade aí em Portugal. O que você pode falar a respeito dessa comparação entre Brasil e Portugal, no sentido
no aspecto, digamos assim, da sua indústria de transformação? Eu acho, primeira coisa que o Brasil é extremamente maior que Portugal, né? Então, a gente acaba tendo, assim, dentro do Brasil, muitos polos industriais. Existem, bom, São Paulo, por exemplo, pegar a região de São Paulo, ABC Paulista, e tem uma série de indústrias com uma tecnologia avançadíssima, né? E principalmente o que tange a questão automotiva ou agrícola, inclusive, né? Assim, comparar nesses termos, eu acho que não dá para comparar, porque Portugal é um país bem menor. Agora, Portugal tem pelo menos 4 grandes montadoras de veículos dentro do país, né? E, além disso, ela tem pelo menos 3 grandes empresas voltadas à aviação, né? Que é a Ogma, a Lawak e a própria Embraer. Então, além de empresas de tecnologia, né? Empresas de componentes eletrônicos, é muito forte aqui em Portugal também. Agora, o que chama atenção é que no Brasil tem a indústria naval, aconteceu, teve um pico alguns anos atrás, em algumas regiões, lá no sul, inclusive, e depois deu uma reduzida nessa produção. Agora, aqui não, aqui a indústria naval ela tem uma constância, né? Até porque, por exemplo, Setúbal tem um porto muito grande aqui, que toda a produção da Auto Europa é destinada para outros países do mundo afora, e a partir desse Setúbal, que é aqui do ladinho, né? Então, assim, eu acho que dá para fazer um comparativo em relação à tecnologia, a desenvolvimento, a transformação de produtos e tal, mas em termos proporcionais, assim, de volume, não tem como comparar. O Brasil é muito maior, né, sem dúvida. Agora, aqui, por exemplo, a indústria de transformação primária, aqui no Brasil tem muito, né? Aqui não tem, pegar fundição, por exemplo, no Brasil tem muita fundição, que faz, não é primária, é o processo secundário já. Sim, sim. Mas aqui em Portugal isso não tem tanto, né? É mais essa parte de montagem, de produção do produto final, né? Uhum. Mas o que tu falou já deu para entender, né? Essa impossibilidade da gente fazer comparativos, né? Sim, sim, Porque sim. já de cara, quando você fala, né? Claro, a gente deve levar isso em conta, o tamanho do território, automaticamente, né? Existe uma vantagem em relação ao Brasil. Sim, claro. Né? E até eu estou imaginando aqui, né? Me corrija se eu estiver errado, por exemplo, da diversidade. Eu acho que a nossa indústria, por exemplo, brasileira, tem uma diversidade muito grande. E sim, também, claro, né, a tecnologia embarcada talvez seja menor um pouco, mas, por exemplo, nós fabricamos produtos, digamos assim, produtos, por exemplo, né, eletrodomésticos, roupas, tá, que não são, digamos assim, de uma tecnologia tão grande embarcada. Talvez até eu esteja falando alguma coisa, os empresários vão ficar doidos quando me ouvir isso, né? Talvez até com alguma coisa assim de falta de conhecimento de minha parte. Eu sei, eu trabalhei na indústria alimentícia, né? Sei que nós temos uma tecnologia muito grande nas empresas de grande porte aqui, né? Principalmente, até as de médio. A indústria de roupas também tem uma tecnologia significativa aqui também. Mas quando você fala aí, né, por exemplo, dessas indústrias de Portugal, né? Naval, automobilística e qual a outra? A aérea também, né? Sim, aviação. Da aviação. Né? A gente vê assim que nesse ponto, por exemplo, há uma exigência tecnológica muito maior por parte da mão de obra e tudo mais. Exato. Nesse sentido, né? Umas especializações muito maior por parte do próprio trabalhador que atua nessas indústrias, né? E aqui também um outro segmento que tem assim uma força bem importante é a indústria do pescado, né? Portugal, pescado em Portugal é extremamente alta produção, né? Então, aqui existem muitas empresas que fazem esse processamento, atum, sardinha, enfim, tudo que vem do mar, né, é transformado. Agora, uma coisa que tu falou, professor, existe aqui em Portugal também muita indústria têxtil, né? Tem regiões com uma concentração muito grande de indústria têxtil, né? Dá para ver assim, o sul, que é onde eu estou residindo hoje, tem a Auto Europa, que é a fábrica da Volkswagen, e no entorno da Auto Europa existem várias outras
empresas fornecedoras dela, inclusive, e que se instalaram na época ali com uma perspectiva de um crescimento muito grande, aquele polo industrial que acabou não acontecendo. A empresa que eu estou hoje fornecia, Volkswagen não fornece mais, mas aí se a gente vai para a região norte, nós temos uma indústria muito forte, metal mecânica, essa parte. Outras regiões ali, mais centro do país, é uma região que concentra muita empresas fabricantes de moldes, né? Moldes de todos os tipos. E aí, mais ao norte, é a região mais fria e tal, então é muita fábrica da têxtil e queijos, a parte alimentícia envolvendo queijos, né? Também tem. Apesar que queijos, e isso é no país inteiro, né? Vinho também em todo o país. Sim. Mas tem uma certa distribuição, assim, e claro, são tecnologias totalmente diferentes. Pegar uma empresa que faz componentes eletrônicos aqui perto da Alta Europa, não dá para comparar com uma fábrica têxtil, né? Mas são tecnologias diferentes para cada condição, para cada necessidade também, né? Uhum. Uma curiosidade que eu tenho em relação a essa região ibérica aí que a gente chama, né? Uhum. Como é que é essa concorrência, por exemplo, de mão de obra e também de indústrias, né? Em termos de polos de industriais, em termos de desenvolvimento, né? Como é que está essa comparação se a gente olhar assim, por exemplo, a questão de Portugal e Espanha, né? Que são, digamos assim, vamos dizer assim, nossos originais em termos do idioma mesmo, né? Sim, o espanhol e o português, né? Os mais Como é que tá essa competição entre os dois aí? Até porque tu falou, né? Me chama muito a atenção quando tu fala de indústria naval e o pescado também, né? Em termos de industrialização desse pescado, me parece que, digamos assim, o tamanho do mar, né? Aliás, do litoral português, comparado com o litoral espanhol, é meio que parecido, né? Sim, são muito parecidos. Existe uma competição muito grande? Quem é que leva vantagem nisso tudo? Existe, inclusive, há poucos dias, não foi de pescado, né? Mas teve uma polêmica ali envolvendo o azeite, né? Azeite de oliva, né? Isso também é uma indústria bastante destaque. Acabei nem falando, mas é uma indústria que se destaca aqui em Portugal também. Eu diria assim, acho que a maior competição que existe é em relação à mão de obra, né? Dentre os países da Europa, Portugal é o chamado país mais pobre, né? Não é pobre, mas dentro desses ele é considerado mais pobre. É o primo pobre dentro da Europa. Exato. Aí o que acontece? A mão de obra que se forma, a mão de obra mais qualificada, né, seja técnico, seja engenheiro, enfim, níveis de graduação, técnico, graduação, esse pessoal migra muito facilmente por dentro da Europa, né? E uma das opções, inclusive, é a Espanha, né? Não é assim o lugar que ganha os maiores salários, né? Porque Suíça, França, esses países pagam mais, né? Alemanha. Mas o pessoal, às vezes, já opta por sair de Portugal e ir para a Espanha, né? Então, a perda de mão de obra de Portugal é muito grande. O pessoal que se forma vai embora, quer trabalhar em outro lugar, quer ganhar mais. E compensa porque mesmo que o custo de vida é mais alto, ainda assim vale a pena. Sempre é uma... E no geral, assim, dentro da Europa, a maioria dos países tem o mesmo nível de segurança e tal, e isso acaba não sendo, assim, um impeditivo para o pessoal migrar. E se eu vou trabalhar na Espanha, por exemplo, aqui em Setúbal, onde eu resido, até a Espanha, para cruzar a fronteira para a Espanha, são 300 quilômetros, né? Então, se alguém quiser trabalhar na Espanha e cada 15 dias visitar o pai e a mãe, sei lá, alguém em Portugal, não é nada difícil, né? Então, assim, eu diria que existe aquela competição do livre mercado, né? Vai haver concorrência, né? Mas a maior perda para Portugal hoje, eu diria assim que é a questão da mão de obra, porque falta muita mão de obra aqui em Portugal justamente por isso. Certo. E outra coisa em termos, digamos assim, da gente olhar o país em termos de polos, digamos assim, de desenvolvimento, né? Você falou de Aveiro, eu vi aí alguma coisa no currículo de Aveiro, Setúbal, Lisboa. Me diga assim, em termos de cidades, em termos de polos econômicos, quais são, digamos, os mais significativos, né, que representam, digamos assim, um desenvolvimento industrial, portentoso, que a gente possa, digamos assim, dar destaque dentro de Portugal?
é a região norte. A parte de indústrias, assim, que tem um potencial muito grande é a região norte, que é Aveiro, Viana do Castelo, aquela região, Porto. Aí tem uma região mais central, que é a Leiria, aquela região ali também é muito industrializada, né? O sul tem, mas o sul, onde eu resido aqui, existe muita indústria também, só que hoje nós temos muita dificuldade em empresas prestadoras de serviço, né? Por exemplo, se eu precisar fazer algum dispositivo ou fazer alguma ferramenta especial, eu tenho poucos ou quase nenhum fornecedor aqui no sul. E quando eu falo poucos ou nenhum, é fato. Tem certas coisas que a gente faz, a empresa faz, lá no norte. Precisa chamar alguém lá do norte, apesar que o norte não é tão longe, né? Que Portugal é pequeno, mas a concentração desses trabalhos mais especializados, assim, é aquela região. Porto, Viana do Castelo, Aveiro, também é uma região muito forte, industrializada. Tem pensando assim, a parte mais metalmecânica ou de automóvel, é a região norte com maior potencial e sul segundo. Mas o sul tem essa dificuldade, né? Porque não tem aquelas atividades de suporte que muitas vezes a gente precisa. E que papel desempenha, por exemplo, a capital Lisboa, digamos assim, num todo, em termos de continente, em termos de país, né, para Portugal? Ela tem um papel mais turístico do que industrial? Sim. É mais turístico. Existem muitas empresas na região de Lisboa, né? Até porque lá existe, da região sul aqui de Setúbal, chegando em Lisboa, ali na ponte 25 de julho já tem uma área de cais, porto ali, que tem muita movimentação de carga e tal, o modal marítimo, né? Mas existem sim, inclusive existem fabricantes de componentes automotivos na região de Lisboa, existem empresas menores lá, mas assim, eu não tenho dados hoje, mas pelo que já vi e tal, o turismo gera muito mais, porque Lisboa, se você for sábado, domingo, segunda, as ruas sempre cheias, sempre tem gente na rua, sempre é turista, né? Tu vê logo o italiano, o alemão, o americano, o brasileiro, muita gente lá. Pontos turísticos, se você ou vai logo cedo ou compra ingresso antecipado, senão vai para fila. Sempre. Pela posição geográfica, né, a gente, toda vez que fala dessa parte aí, digamos, do sul da Europa, onde está localizado Portugal, Espanha, Itália também, né, a gente sempre não tem como deixar de falar dos imigrantes, né? Ou seja, daquelas pessoas que muitas vezes podem buscar oportunidades de trabalho no continente europeu e principalmente ali embaixo, digamos, no sul. Eu acho que vocês, pela posição estratégica em termos de geografia, né, vocês não têm muito, digamos assim, o acesso desse pessoal, mais do que, por exemplo, talvez Espanha e tal, em função do mar Mediterrâneo ali, Itália e tudo mais. Mas vocês têm alguma coisa de interferência na mão de obra de vocês aí? Oportunidades de trabalho em relação assim? O pessoal faz algum tipo de movimento político aí para evitar o acesso dessas pessoas, por exemplo, dos continentes aí, principalmente o africano, né, ou o asiático, coisas desse tipo aí, o arábico, por exemplo? Não, acho que o que tem, assim, é um certo rigor na fiscalização, né, quando o pessoal vai entrar no país e tal. Tem o pessoal que vem como turista, acaba ficando, o que eu não recomendo para ninguém, não façam isso. Mas, assim, eu acho que não tem nenhum tipo de, assim, esse povo não pode, não sei o quê. Porque, assim, aqui em Setúbal, no mestrado, por exemplo, no mestrado tem colegas brasileiros, colegas portugueses, colegas angolanos, basicamente são esses, né? Mas agora, se você for olhar mais o entorno, principalmente a região mais comercial das cidades aqui, tem muito indiano,
as empresas de transporte, tem uma empresa de transporte que a Carris Metropolitana, que domina a maioria dos tipos de transporte que tem aqui, ela contratou, inclusive, muito cabo-verdiano, pessoal de Cabo Verde. Tem muito motorista de ônibus que é cabo-verdiano, né? Então, olha, eu diria assim, às vezes não é tão difícil de migrar, vir para Portugal, né? Mas o mais difícil é depois tu se colocar no mercado, tu conseguir tocar... Essa era outra pergunta que eu ia fazer, né? Então, tá. Já na sequência, já vou emendar, então, isso, né? Claro. É uma das coisas que certamente quem está assistindo está curioso, né? Ou seja, como é que são as oportunidades de trabalho? Agora, tu já está há quantos anos aí em Portugal, Sérgio? 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Tu pode, de repente, ter vamos assim, uma opinião a respeito de como é que são as oportunidades de trabalho em Portugal? Há uma dificuldade, ou tem facilidades, ou tem regras que você, de repente, indicaria que são necessárias antes de se tomar essa decisão? São, vamos dizer assim, 2 pontos um pouco controversos, né? Existe muita demanda de mão de obra aqui. Certo. As empresas precisam... Assim, ó, só para mais técnica, mais formação superior, por exemplo, engenharia... De tudo. Tanto operacional quanto profissões mais técnicas, né? O pessoal fala muito que o pessoal de TI, CI, aqui chama IT, né? TI, Tecnologia da Informação, tem muita oportunidade em Portugal. Eu acho que tem, exato, isso tem mesmo, né? Mas eu diria assim que existe muito nas engenharias também. Essa parte técnica de automação elétrica também se precisa muito. Mas o detalhe é assim, se você entrar, o pessoal que vem para cá e não vem com visto ou alguma forma legal, não é toda a empresa que vai contratar, né? Então, existem muitas restrições quanto a isso. E, inclusive, eu conheço situações de pessoas que têm formação em engenharia, mas que hoje trabalham como operacional por alguma razão, né? Então, assim... O ponto de partida e o conselho mais sábio que tem que ser observado é que quem vai migrar, quer vir, venha com um visto, tem que ter algum tipo de visto, né? E falando inglês, né? O inglês aqui é... mas Portugal fala português, então tá tudo certo. Não tá, não. Porque depende da atividade, depende da função que você vai desempenhar aqui, vai ter que falar inglês. Certo. Então, eu, por exemplo, meu inglês é ruim, né? Hoje eu sofro um pouco por causa disso, né? Mas eu eu tenho visitas de engenheiros da Porsche praticamente toda semana no projeto, né? Então a gente acaba meio se obrigando a achar soluções e tem que se entender o que eles querem, o que a gente tem que fazer e o que usar aquele aplicativo de tradução ali. São várias magias, né? Mas assim, como eu, no meu caso agora, eu já estou há 1 ano e meio no projeto, né? Então, a maioria das pessoas da Porsche que vem são os mesmos, né? Então, eles já sabem que comigo tem que ser uma conversa um pouco diferente, mais devagar. Mas então essa história aí, por exemplo, né? Se fala muitas vezes aqui no Brasil, né? Não, para tu ir para Portugal não precisa de visto, não precisa de passaporte, não precisa nada, é só chegar lá e entrar, dar bom dia, boa tarde. Assim. Não é assim. Não é, né? Não. Melhor não fazer isso. É melhor não fazer isso porque passa por muita dificuldade. Eu vim com visto, eu vim para fazer um mestrado, né? Então, claro. E mesmo assim, a parte burocrática no início, ela é um pouco... Como todo país, não sei todo país, né? Mas se comparar nesse sentido, Brasil e Portugal, existe muita burocracia, né? Não é tão... Chegar assim, eu tenho visto, não sei o quê. Tem muito detalhe, assim, que às vezes o pessoal não conta, né? E quem chega passa por algumas dificuldades, né? Então, vim com visto, tu leva 2, 3 semanas para arrumar toda a documentação. Aí, se você vem sem visto, não sei se é uma boa ideia.
Aliás, não é uma boa ideia. O Ederson está falando aqui que como é que é, Ederson? Eu ia escolher Portugal para não falar inglês, mas deu certo ou não deu certo? Mas deu certo. Bom, acho que ele queria falar não deu certo. Talvez seja não deu certo, né? Eu falo assim, porque o que acontece, né? O país, ele tem indústria automotiva, aeronáutica e turismo. Certo. Então, se você vem... eu vou trabalhar... Aqui chama restauração, né? Que são restaurantes e tal. Quem tu vai atender lá? Alemão, americano, italiano, japonês, chinês. E aí, o que tu vai falar com eles? Inglês, né? Tu vai para a linha automotiva, o meu caso, a empresa que eu trabalho hoje fornece Porsche, BMW, Jaguar, Aston Martin e Audi. Quem são essas empresas? Eles vêm fazer o quê? Falar com nós em inglês, né? Então, assim... Com certeza. É bem difícil tu se encaixar em algum lugar que tu não precise o inglês, né? De cara, how are you, né? Então, não tem como. Viu, Ederson? Pode te preparar, cara. Não adianta. Tá? É complicado. Bom, vou falar de uma coisa aí que, é claro, tem muito oportuna em relação à segurança do trabalho também, né? Tu falou aí algumas coisas relacionadas a... Eu estou lembrando aqui porque eu tenho um amigo também em Buenos Aires, né? E a gente falou muitas vezes sobre normas regulamentadoras, que eles têm muita portaria e muito decreto lá, então eles não têm um conjunto como nós temos aqui, né? Embora eu reconheça, exatamente, vocês têm essas diretivas aí, né? Embora a gente saiba aqui que a gente tem, por exemplo, hoje 37 normas regulamentadoras, mas grande parte, quando a gente vai analisar, por exemplo, detalhes em relação à indústria, por exemplo, a questão das máquinas e equipamentos, a questão da eletricidade, a questão do trabalho em altura, a gente vai sempre ter que recorrer a NBRs, que são as nossas normas técnicas, né? Então, basicamente, não dá para dizer assim, não, a nossa segurança está calcada somente em 38 normas regulamentadoras. Isso são só os princípios, né? Porque se a gente tiver que avançar, a gente vai ter que entender um pouco mais de algumas coisas usando as normas técnicas, né? Com relação à nossa fiscalização, aqui a gente sabe como é que acontece muitas vezes, né, em termos de máquinas e equipamentos, a indústria não estando, digamos assim, regular com as suas máquinas e equipamentos, muitas vezes, por causa de um acidente que acontece com uma dessas máquinas, né, o auditor fiscal pode visitar a empresa e isso dá uma complicação muito grande. Tu tem visto ou viu alguma coisa acontecer similar aí nesse período que você está por aí? Como é que essas autoridades de fiscalização da questão trabalhista atuam aí em Portugal? Tu pode nos dizer alguma coisa a respeito disso? Eu não tive, assim, nenhuma experiência em relação a esse tipo de situação, né? Mas eu sei que aqui existe uma espécie de promotoria, alguma coisa nesse sentido, que é um fiscalizador público, e também existem empresas privadas que prestam serviços de auditoria para verificar as condições de determinadas situações, né, empresas e tal. Na minha realidade hoje, a gente tem duas formas de auditoria, pelo menos feita pelos clientes, né, que é chamada VDA 6.3, que é uma auditoria de processos, e tem a auditoria do próprio produto, onde estão incluídas questões relacionadas à segurança de equipamentos, máquinas e uso de equipamentos de segurança. Até nesses dias a gente teve uma situação lá que o engenheiro, acompanhando um processo lá, ele questionou, na ficha do posto a gente utiliza a identificação se precisa usar máscara, óculos, capacete, luvas, não sei o quê. Então, cada posto tem essa identificação mostrando lá, de forma bem visual, o que o operador precisa usar. E a gente foi, inclusive, foi chamada a atenção lá, porque o operador, naquele velho costume, né, de usar óculos assim, né? Então, quer dizer, sobre fiscalizações externas, professor, eu não, na empresa que eu estou hoje, a gente nunca teve nenhum tipo, até porque lá tem um rigor bem alto, assim, de cuidado em relação a isso, né? Mas empresas externas eu também não tive assim nenhum conhecimento, mas eu sei que
é algo muito parecido como acontece no Brasil. Tem a fiscalização assim mais rotineira e se houver alguma denúncia, eles vão lá e aqui tem uma postura assim um pouco mais rígida, né? Não sei se mais rígida, né? Mas aqui o pessoal quando vai cobrar, cobra mesmo, né? Então, eu estou dizendo assim, na situação aconteceu, o rigor da lei é forte, né? Agora, eu não sei também o quanto que, em termos de fiscalização, se ela é, de fato, assim, rigorosa para acabar com todos os problemas, ou ela acontece num ritmo mais lento e quando ela pega alguma coisa irregular, aí ela age forte. Então, assim, eu não vivi nenhuma situação desse tipo, né? Não posso dizer, assim, de experiência, né? Mas eu sei que, sim, existe uma fiscalização importante em cima disso. Aqui nós temos a interdição, né? Sim. O auditor fiscal muitas vezes se utiliza dessa ferramenta da interdição, né? Interdição parcial, interdição total. Às vezes, por exemplo, ele pode interditar só uma máquina que está irregular. Sim. Como ele pode interditar um setor de trabalho, claro. Ou às vezes a empresa como um todo, dependendo do caso. Depende da situação. Bom, outra coisa que nós tivemos aqui, Cirnei, também, que me suscita curiosidade, é a questão, por exemplo, do trabalho escravo, né? Nós tivemos aí, não sei se isso rodou o mundo todo até, e aí eu te pergunto alguma coisa, acho muito difícil, né? Porque muitas vezes isso pode... Primeiro que quando você tem uma empresa, digamos assim, relevante em termos de marca e tudo mais, essa empresa toma todo cuidado porque a marca, muitas vezes, né, está diante dessas coisas que pode abalar, digamos, né, essa marca, né? Agora, você deve ter sabido, né, dessas notícias que nós tivemos aqui, inclusive empresas com marca, né, de produção de vinhos aqui, que colocaram as suas marcas sob suspeita em função dessa denúncia que houve aí. E por mais que se tenha dito assim, não, mas isso aí era uma coisa que a gente entregou para um terceiro fazer, mas não tem, né? Não adianta, né? Quando a gestão... Tá lá. Escolheu mal o terceiro, né? Não tem como, de repente, sair fora. Tem alguma coisa desse tipo? Ou você já ouviu alguma coisa assim? Pode me dizer? Sim. Tem, sim. Tem sim. Indústrias maiores, não. Aqui as empresas, a minha experiência, no caso, foi assim, extremamente correta, sabe? Contrato. Aqui existem vários tipos de contratos, né? Mas, no meu caso, foi extremamente corretíssimo, assim, tanto nas consultorias que eu fiz aqui, quanto na empresa que eu atuei como consultor, depois no projeto. Assim, começou, já tinha contrato, tudo certinho, muito bem feito. Agora, tem alguns segmentos, inclusive nessa área mais de colheitas e tal, ali tem acontecido com frequência. Sim, mais para o interior do país, isso acontece, sim. Trabalho escravo, pessoal... questão das oliveiras, por exemplo. Exato, frutas. E aí o que acontece? Também. O vinho é famoso, né? O português é famoso, né? Sim, muito. E tem vinho de sobra aqui. Mas esse é um ponto agora bem interessante. O pessoal, geralmente, as notícias que eu ouvi nesse tempo que eu estou aqui sobre o trabalho escravo envolvia imigrantes ilegais. Olha só. O pessoal acha que... Mas aqui também, sabe, nós temos aqui, embora tu tenha falado aí, né, da questão de imigrantes também, né, aqui nós temos hoje uma grande parcela de mão de obra contratada de fora, como, por exemplo, esses países que estão sofrendo muito em relação à economia deles, né, Venezuela, Bolívia, alguma coisa aqui, vou tentar me lembrar de vários, argentinos, né, inclusive estão sendo contratados aqui, paraguaios, agora muito menos, porque o Paraguai está num processo de ascensão também, mas nós temos aqui também essa contratação de mão de obra, e inclusive alguns dessas pessoas que denunciaram essa questão do trabalho escravo aqui do Sul com as empresas do vinho, né, também tinha gente de fora aí de outros países. Pessoal, eu infelizmente vou interromper. Estamos nos nossos minutos finais, então vamos encaminhar a parte de encerramento. Em nome aqui da Gáutica, eu quero agradecer a todo mundo que participou da nossa live. Quero agradecer também ao professor Jairo por mais uma live, né, mais uma parceria deste mês. E ao Cirnei por ter aceito, então, o nosso convite e nos habilitar com a sua participação. Eu que agradeço.
Então, ao pessoal aqui presente, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, nos siga nas redes sociais, fique por dentro de muitas novidades que vem por aí dentro do canal da Gáutica. E vou passar, então, a palavra para o professor Jairo para ele encaminhar o encerramento. Ok, pessoal, ok. Cirnei, muito obrigado pela tua presença. Imagina, né? Nós já estamos passando 24 minutos da meia-noite aí com você, né? Certo? Vai ter que acordar cedo amanhã e vai esfregar os olhos e lembrar, puxa vida, ontem eu fiquei altas horas. Foi uma noite excelente. Com o pessoal do Brasil. Mas sempre lá, bom. Né? Perguntas, Claro, tá bom? claro. Muito obrigado, Cirnei, te agradeço muito, tá? Quero agradecer também o pessoal que esteve presente aí, né? E participou também da nossa live. Lembrando que isso vai ficar gravado aí, o pessoal pode assistir depois, né? Que tenha, de repente, curiosidade em relação a isso, tá? E eu deixo, então, o Cirnei também para dar a finalização dele, né? E dar o tchau dele aí também. Mas te agradeço muito. Muito obrigado por essa noite aí. Quero convidar vocês para o próximo mês, nós temos mais uma live também aqui no canal da Gáutica, tá bom, pessoal? Professor e Aline, eu agradeço o convite recebido, né? Sempre é bom compartilhar essas histórias e experiências que a gente tem. E fico feliz por ter, talvez, contribuído de alguma forma com quem nos acompanhou também. Muito obrigado por estar assistindo aí. E eu sempre fico à disposição, né? Da mesma forma, se vocês precisarem ou se alguém precisar de alguma ideia, algum suporte, qualquer coisa aí em relação à minha experiência, estou à disposição também. Então, muito obrigado e um abraço aqui de Portugal para todos vocês aí, acompanhando nós no Brasil. O Cristiano Ronaldo. Eu vou para Cascais, lá na casa dele, e mando um abraço. Entrego um abraço para ele. Grande abraço, um abraço, Aline. Até a próxima. Obrigado, tudo de bom. Valeu, tchau, gente. Pessoal. Até mais. Obrigado.